Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Boa noite. Bom, hoje, como a Lourdes falou, né, temos aqui a incumbência de batermos um papo sobre a missão de Jesus. Batermos um papo mesmo, porque seria muita pretensão, né, querer em alguns minutos falar da missão de Jesus de maneira profunda. Mas nós vamos tentar pegar pelo menos um ponto para que a gente possa conversar e procurar entender, compreender na medida do possível, né, essa ideia, essa proposta da missão de Jesus. E para que a gente consiga falar da missão de Jesus, nós precisamos retornar um pouco os nossos pensamentos lá no passado, né, para a gente poder rememorar os cenários que Jesus encontrou quando ele veio, né, aqui, reencarnou entre nós. Como viviam as pessoas daquela época, né? Então nós tínhamos uma humanidade, pessoas, homens, que ainda vivia, né, numa situação em que as suas mentes estagiavam ainda em uma condição muito material, né? Então, tudo que girava em torno da existência dessas pessoas era olhando para as questões materiais. Não existia um sentido mais espiritualizado. A ideia de Deus para essas pessoas ainda não era bastante clara, né, o suficiente para conseguir se espiritualizarem. Existia já, né, algumas pessoas, alguns povos que aceitavam, né, a ideia do Deus único, né, o monotonista, mas também ainda tínhamos os politeístas, né, aqueles que acreditavam em muitos deuses. Então Jesus veio nesse meio, encontrando muita gente cuja sua vida aspirava apenas às questões materiais, nada mais que isso. Tudo se buscava alcançar no presente, na presente existência, sem qualquer esperança para um futuro após a existência atual. As recompensas que esses povos esperavam de Deus, né, sempre eram recompensas de ordem materiais. As riquezas, os triunfos, né, triunfos sobre um povo sobre o outro, né, as vitórias sobre os seus inimigos, né? E quem eram os seus inimigos senão os seus irmãos, né? Hoje sabemos disso, mas naquela época não. O inimigo teria que ser derrotado, e a vitória sobre ele era considerada uma dádiva de Deus, porque Deus então olhava com mais carinho para aquela criatura, ou para aquelas criaturas, ou para aquele povo. Para os monoteístas, o Deus que eles estimavam era o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaías, né? E o Deus de Moisés. No entanto, as ideias apresentadas desse Deus, então, que era um Deus vingativo, um Deus que castigava, um Deus que punia, e um Deus até cruel na sua forma de apresentação, né? Um Deus que oferecia bênçãos de riqueza
de fortuna, de glória para aqueles que fizesse, né, que atendesse, né, que procurasse servir à vontade desse Deus. Então, um Deus que aparentava cruel, né, quando nós olhamos, né, o relato bíblico de Abraão, aonde Deus ordena que Abraão leve o seu filho para o sacrifício. Entregue o seu filho em holocausto, né, para Deus. Então, ou seja, você ter o seu filho mais amado, né, ainda era uma exigência, tinha que ser o filho mais amado, e você pega esse filho, leva e mata ele em oferenda a Deus. Dá para a gente aceitar racionalmente uma situação, uma oferta dessa, uma proposta dessa, né? Mas era a maneira que as pessoas acreditavam. Então, se tinha o Deus, né, considerado o Senhor das guerras, aquele que oferecia vitória de um povo sobre o outro, em guerra. Então, você me ama e eu te dou a vitória sobre o outro povo, como se fossem estranhos, né? Como se as criaturas fossem estranhas a Deus. Mas era essa forma que as pessoas acreditavam. Então tudo procurava fazer para agradar a Deus, a esse Deus, a essa forma de Deus. Os politeístas, que acreditavam em diversos deuses, também tinham, né? Então tinha o Deus da chuva, o Deus do amor, o Deus da beleza, o Deus da riqueza, né? O Deus das guerras. E como atender, né? Como ser agradável a esses deuses, né? Então se utilizava as oferendas, os sacrifícios, para que você pudesse se sentir quite com Deus. Você iria lá, cometia uma falta, um erro, não importa a gravidade. Então você pega um animal, entrega a um sacerdote, ele faz o sacrifício e você quitou a sua dívida com Deus. Logo você está livre, né? Essa era a ideia predominante durante muito tempo. E Jesus encontrou esse cenário, essas pessoas com essas crenças, com esses costumes, com esses hábitos. A Terra, como um planeta de aprendizagem, né, uma escola, né, que nós sabemos que a Terra sempre teve essa estrutura de escola, porque ela sempre oferece a todos aqueles que aqui aportam a oportunidade de aprender, de se desenvolver e de evoluir, de uma forma ou de outra, consciente ou não. Então, quando Deus estruturou essa escola chamada Terra, para que nós, os estudantes, pudessem aqui aportar, Ele ofereceu a cada um de nós dupla função. Em um determinado período, nós somos estudantes, alunos. Somos submetidos aos ensinamentos, às lições diárias. E durante um outro período, nós exercemos as duas funções, a de aluno e a de professor, né? O homem instruindo o homem. Então, na medida em que nós éramos crianças, os nossos pais eram os nossos professores durante um certo período da nossa existência, procurando transmitir a cada um de nós os conhecimentos com base nas experiências que eles adquiriram ao longo da sua caminhada. Também
lições recebidas dos seus, transmitidas para a futura geração. Então, como filho, herdamos grande parte das lições oferecidas pelos nossos pais. Quando adulto e na condição de pais ou mães, somos nós, professores, daqueles que recebemos como filhos. Então ensinamos a eles, mas conseguimos continuar aprendendo com as experiências do trabalho, experiências da vida comum, experiências da convivência. Temos sempre oportunidade de estarmos aprendendo. Mas aquelas criaturas, naquela época, o que eles ensinavam? Quais eram as lições que eles transmitiam aos seus alunos? Algumas delas ainda o fazemos hoje, depois de muitos anos. Mas os seus pais transmitiam aos seus filhos as lições voltadas sempre para a vida material, porque era o que eles conheciam, era o que lhes fazia um sentido naquele momento, naquela situação. Não existia algo fora ou algo além que fizesse sentido para aquele povo. Eram as coisas materiais. Então as lições eram propostas para que os seus filhos conseguissem ser bem-sucedidos, ser respeitados, ser reconhecidos, né, pelas pessoas, reconhecido pela sociedade, e seguiam sempre neste caminho. Bom, eram sempre transmitidas muitas artes. Então se ensinava a arte da violência. Necessário se aprender a manusear uma arma, porque você poderá precisar se defender. Tivemos uma época em que as pessoas sempre andavam armadas, com o propósito, né, de se defenderem do outro, da agressão do outro, ou dos outros se defenderem da agressão dele. A arte da vingança. Se alguém lhe ferir, você tem que se vingar, ou será considerado um covarde. E como aceitar a classificação de covarde num meio social onde o orgulho imperava com muita força? De pessoas muito vaidosas, de pessoas que sempre se preocupavam com a opinião do outro. Então, se desenvolvia, se praticava, se incentivava ao apelo da ganância, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de forma excessiva. Esse era o formato dos cenários que as pessoas acreditavam ser o caminho correto. Porque foi o que elas aprenderam na sua caminhada. As criaturas nunca deixaram de se instruírem, sempre se instruiu desde muito tempo, de uma forma ou de outra. No entanto, todo o processo de instrução que as pessoas procuravam desenvolver era sempre voltado para a questão intelectual. Se procurava exercitar de maneira excessiva o conhecimento para alimentar o cérebro e logo alimentar o orgulho, né?
procurando aprender as chamadas profissões reconhecidas pela sociedade. Por que reconhecida? Porque se sentia uma grande necessidade, né, de ser ovacionado pelo povo, de ser parte da elite das pessoas consideradas bem-sucedidas, de poder fazer parte desse grupo, de poder participar dos eventos aonde tem esse grupo social elitizado. E isso era motivo de orgulho para essas famílias. Então, tudo isso era na vida dessas pessoas as maiores prioridades. Não tinha outras prioridades. Essa era as prioridades. Era buscar aprender a ser bem-sucedido na vida material, né? Ter sucesso, ter riqueza, ter reconhecimento, ponto. Porque no entendimento deles, era tudo que podia ter. Porque uma vez morto, tudo se acabava. Não existia mais esperança. Não tinha um outro caminho. Deus, vendo esse cenário, decidiu enviar o seu filho mais preparado, para que pudesse trazer para essa escola uma reforma que ela precisasse, uma reforma necessária, né? Mas profunda. Precisaria ser alguém realmente capacitado. Então veio Jesus. E chegando aqui, encontrou esse cenário de pessoas muito bem desenvolvida intelectualmente, com o cérebro cheio de informações e conhecimento e os corações vazios, sem qualidades morais, pessoas que não tinham compaixão, a não ser por aquele grupo limitado. E isso não era generalizado, porque existia perseguições nas próprias famílias, naqueles grupos familiares. Então Jesus sabia que precisaria fazer uma reforma profunda para que pudesse iniciar o seu trabalho. Então qual era essa missão? Ou pelo menos um pontinho, né, da missão do Cristo. Libertar o homem dos liames que prendem a animalidade. Oh, Jesus! Animalidade. A palavra travou minha língua. Então, as pessoas precisavam e precisam ainda alcançar essa libertação. A proposta do Cristo é trazer o caminho, traçar o caminho para que as criaturas consigam se libertar das suas condições inferiores. E para isso, para colocar essa tarefa em execução, ele precisava de uma equipe, ele precisava de um time, de pessoas que ele pudesse confiar. Então, ele mesmo, né, começou a reunir homens naquela época, e com a visão que temos hoje, diríamos que homens simples, né, e alguns até ignorantes, se nós olharmos, né, para a condição de hoje. Mas que homens preparados, espíritos preparados, prontos para servir. Certamente escolhido a dedo. Jesus então iniciou um processo de treinamento e prepará-los para a tarefa que viria
e que eles iriam executar sob a sua supervisão. Porque uma nova disciplina seria necessário ser incluída no currículo escolar do nosso pequeno planeta. Para que a população, para que os homens pudessem encontrar o caminho do seu desenvolvimento. E essa disciplina é o desenvolvimento do senso moral do ser. Porque o cérebro já estava bem encaminhado. As pessoas já sabiam como alimentá-lo, já tinham os caminhos. No entanto, sempre direcionado para as coisas materiais. Enquanto o coração permanecia vazio de qualidades. Necessário se era começar um trabalho para que as pessoas iniciassem a busca pelo alimento do coração, que aí são o alimento dos sentimentos, e não somente da parte do pensar, não somente do cérebro, não somente do racional. Era necessário e é necessário o desenvolvimento do emocional, o alimento dos sentimentos. Jesus, então, iniciou o trabalho de ministrar lições aos seus discípulos, instruindo-os através dos exemplos, através das suas palestras, através de muitas parábolas, né? E trazendo para eles a ideia da vida espiritual, trazendo para eles a ideia de que a vida não é só limitada ao corpo físico. E entre esses tantos ensinamentos, ele diz aos seus discípulos, em uma de suas parábolas, em uma de suas passagens: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vós retirarei para mim, a fim de que onde eu esteja, também vós aí estejais. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Também falou, em outra oportunidade, que o reino dele não é deste mundo. O meu reino não pertence a esse mundo. O meu reino não é daqui. Se o meu reino não é daqui, então ele está em outro lugar. E que outro lugar era esse que Jesus falava, senão a vida espiritual, senão a casa do Pai, a casa de Deus? Também disse, depois de algumas passagens, em uma das parábolas, na parábola de núpcia, sobre a questão da roupa espiritual, ou seja, da roupa, do traje de núpcia, onde ele diz que o senhor daquela festa, ao sair para observar os convidados, observou uma pessoa que não estava trajando a roupa nupcial. E ele perguntou: amigo, como conseguistes entrar aqui sem a roupa nupcial, seu traje nupcial? E esse, sem ter resposta, ficou mudo. Então o Senhor ordenou para que amarrasse, ataio mãos e pés e jogue-os nas trevas exteriores, porque lá haverá choros e ranger de dentes.
Então Jesus fala do reino. O meu reino não é deste mundo. Mas também diz que vai preparar o lugar para que onde ele esteja, também nós, outros, lá estejamos com ele. Porém, para que possamos entrar nesse reino, necessário nos é a condição mínima. Como nos diz a parábola, essa roupa nupcial, né, seria aí um parâmetro para observarmos. Depois que Jesus foi crucificado, seus discípulos observaram o seu desencarne, naturalmente, porque acompanharam. Jesus começou a aparecer para os seus discípulos. E apareceu para ele por diversas vezes. Inclusive Tomé, que tinha grande dificuldade de acreditar, dissera aos companheiros que nas primeiras aparições, como ele não estava junto, ele não acreditaria. Para que ele pudesse acreditar, ele teria que ver a mão do Cristo, tocar nela, colocar a mão, o dedo onde foi pregado, ficar ao lado do Cristo, para que ele pudesse realmente crer. Em uma dessas aparições, Jesus aparece materializado e chama Tomé. Tomé, venha e toques em mim. Veja a minha mão. Coloque seu dedo na ferida. Para que não houvesse mais dúvidas do que ele falava. Logo, Tomé afirma sua crença, né? E Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, que não precisam ver para crer, né? Mas de certa forma, que bom que agora credes, né? Porque vistes. Dentre esses cenários, é então dissipado nos discípulos qualquer dúvida sobre as promessas que o Cristo fazia, sobre os ensinamentos que o Cristo trazia para eles. Não mais tendo dúvidas, convencidos da realidade de Jesus, tornaram-se então também eles mestres. E passaram a ensinar o que aprenderam com o Cristo. Ensinar agora porque sabia da sua necessidade. Porque agora eles tinham a certeza de que a vida vai além do corpo físico. Jesus me provou isso, porque eles viram o seu desencarne e passaram a conviver com ele após o seu desencarne. Então, se Jesus está aqui e nos afirma de uma existência além dessa, então não há mais do que temer, não há mais do que duvidar. Abraçaram a tarefa e seguiram adiante. E não é novidade para nenhum de nós as dificuldades que eles encontraram no caminho. Muitos dos seus discípulos que tiveram que enfrentar cadeias, perseguições, apedrejamentos, né? Além de todos os tipos de maldade que o ser inconsciente é capaz de fazer. Até mesmo a morte lhes foi imposta. Precisava eles, então, levar ao homem essa nova proposta. A proposta de trazer esse desenvolvimento do senso moral do ser, direcionando a criatura para o caminho do bem. No entanto, Jesus, sabedor de que uma existência só
não era suficiente, preparou o caminho para que ele pudesse garantir essa possibilidade da criatura evoluir, crescer, se desenvolver. E nos diz, aqui está no livro de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem dito. Então, Jesus ainda diz em outros versículos que não nos deixará órfãos, que não estaremos, que não ficaremos sem a proteção e sem o amparo necessário para que a sua meta, a sua missão seja cumprida. Os discípulos, então, seguem o caminho dos ensinamentos, procurando ensinar às criaturas a fraternidade, a mansidão, a paz, o perdão, a caridade, entre outras tantas, e o amor. Todas virtudes que essa nova disciplina tem como objetivo nos proporcionar a condição de aprender cada uma delas, para que possamos nos preparar de maneira adequada, para que um dia consigamos adentrar o reino que Jesus nos afirma, o lugar que Ele nos afirma que vai preparar. É através dessas virtudes que nós iremos conseguir desenvolver, criar a nossa roupa nupcial, o nosso traje apropriado para habitarmos aonde o amor prevalece sobre tudo. E Jesus nos diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mas se nós olharmos com o olhar limitado de uma única existência para adquirir essas virtudes, chegamos à conclusão de que realmente é muito pouco. Precisa algo mais. Porque são virtudes que nos exigem muito, que nos exige um processo de educação ou de reeducação dos nossos hábitos, de tudo aquilo que nós aprendemos, das lições que recebemos. Muitas delas precisarão ser reajustadas, modificadas ou descartadas para que possa ser aprendida outras. E isso não é uma tarefa fácil. Sabemos nós o quanto é difícil mudar um hábito que tenhamos desenvolvido ao longo da nossa existência. Então as lutas não são fáceis. No dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nascia uma criança que recebeu o nome de Denisard Hippolyte Léon Rivaio, e que entre 1854 a 1869,
o ano do seu desencarne, utilizaram o nome de Allan Kardec, que recebeu, sob a supervisão dos espíritos, organizar e divulgar a doutrina dos espíritos, trazendo aí, concretizando aquela promessa que Jesus tinha dito lá atrás, que nos enviaria um Consolador, o Espírito de verdade. Um Consolador que não se limitasse às necessidades ou às limitações da vida material, mas que pudesse e que tivesse a capacidade de impulsionar as criaturas a um caminho de evolução maior. É um Consolador que iria trazer para nós novos ensinamentos, mas também nos levar a recordar e a relembrar de todos e de muitos dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, procurando reavivar a nossa memória, procurando realinhar a nossa caminhada. Logo, podemos hoje ratificar tudo o que Jesus disse com base no Espiritismo. Então, o Espiritismo não nos diz nada, absolutamente nada, diferente da proposta do Cristo. Ele nos convida a trabalhar esse senso moral, a aperfeiçoar essas nossas qualidades, desenvolvendo e adquirindo virtudes novas, praticando os mesmos exercícios que o Cristo recomendou lá atrás, há 2022 anos, praticando a caridade, exercitando o amor, exercitando o perdão, a paz, né? Quando ele diz, bem-aventurados sejam os pacíficos e os pacificadores, procurando desenvolver em cada um de nós virtudes que irão nos impulsionar ao aperfeiçoamento, que irá nos criar condições necessárias para desenvolver relações amigáveis e amorosas com os benfeitores, com os espíritos do bem, com os anjos, amigos do bem, que dedicam-se a trabalhar pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento das criaturas que habitam essa escola. Nunca estaremos desamparados. Isso é verdade. E através do Espiritismo abre-se uma porta muito ampla para que essa proposta do Cristo seja alcançada. Especialmente essa que ele coloca, que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou será perdida. Porque através da porta da reencarnação, teremos sempre a oportunidade de reparar os nossos equívocos das existências anteriores. Os nossos erros não serão eternos, serão temporários. A nossa inferioridade não será eterna, será momentânea, dependendo apenas da nossa proposta, da nossa vontade, do nosso desejo de alcançar de maneira definitiva as portas da felicidade. Mas só alcançaremos pelo nosso esforço. Porque as lições nos são ofertadas, mas para aprender, precisamos nós nos predispormos ao exercício. Não basta ouvir. Não basta que fique registrado em nosso cérebro. É necessário que possamos exercitar
para que ela passe a habitar em nossos corações. Hoje, nós vivemos num mundo em que o desenvolvimento intelectual chegou a uma proporção muito ampla. Basta que possamos olhar de relance o avanço da tecnologia de maneira geral, o avanço da ciência médica, o avanço dos estudos científicos, lamentavelmente, muitos deles utilizados para o mal, mas avanços. Então nós podemos registrar com clareza criaturas com condições intelectuais de alto grau de elevação. Mas ainda encontramos nessas mesmas criaturas, ou em muitas delas, um coração vazio, um coração frio, desprovido de sentimento, desprovido de amor, desprovidos de esperança, em que todas as suas esperanças são direcionados à sua capacidade de entendimento, acreditando eles que basta. O entendimento que já adquiriram é necessário para que possam explicar tudo. Não necessitam de Deus, não necessitam do bem, são autossuficientes. E sabemos nós que não é uma verdade. Porque as leis de Deus não se modificam com base no nosso querer. As leis de Deus se cumprem. E como Deus é justo, suas leis são justas. Então a lei de amor se aplica a mim, mas também se aplica a eles. A lei da caridade, do perdão, da mesma forma. A lei da conquista, do bem, também. Cada um de nós colheremos apenas o que semeamos, também é da lei. Se semeamos boas coisas colheremos. Se semeamos coisas más iremos colher. É da lei. Então não basta eu, pelo conhecimento adquirido, dizer que vou revogar essa ou aquela lei de Deus. Eu não consigo. Não tenho poder para isso. Eu posso ignorá-la, mas, ignorando ou não, serei a ela submetido como todos os demais. Porque Deus é justo, é um Pai amoroso e não vai beneficiar esse ou aquele punindo outros. Deus não pune nem castiga. Nós criamos o caminho da nossa própria punição ou do nosso sofrimento, da nossa tristeza ou da nossa dor, assim como da nossa alegria e da nossa felicidade, da nossa paz, da nossa tranquilidade. Tudo depende de nós. Somos livres, portadores do nosso livre-arbítrio, através do qual podemos criar coisas boas ou nos comprometer com o sofrimento. Mas somos livres. O Deus não é mais aquele que pune, aquele que exige, aquele que castiga. É o Deus que ama, é o Deus que protege, é o Deus que oferece sempre a oportunidade para que possamos retornar o caminho. Para que, se por alguma razão tenhamos nos perdido, teremos outra chance de nos reencontrar com o caminho do bem e da paz, se assim desejarmos. Se não desejarmos, só iremos seguir no caminho do sofrimento um pouco mais tempo. Porém,
mais cedo ou mais tarde, como afirma Jesus, que nenhuma de suas ovelhas irá se perder, seremos trazidos para o caminho do bem. E aí começamos uma jornada diferenciada. Então, olhando apenas para esse pequeno ponto, da missão do Cristo, espero ter passado para vocês, ter compartilhado com vocês uma ideia que possa ter sido capaz de dizer aquilo que eu me propus. Que Jesus abençoe a todos. Mestre Jesus, Senhor de infinita bondade, Deus Pai de amor, queremos em primeiro lugar vos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu santo nome, procurando aqui, Senhor, encontrar a Tua paz, procurando aqui, Senhor, encontrar o amparo que tanto necessitamos nessa nossa caminhada, para que possamos, Jesus, nos fortalecer um pouco mais na nossa fé, na nossa maneira de enfrentar, na nossa maneira de ver os acontecimentos como oportunidades, para que possamos, através delas, aprimorar, Senhor, os nossos sentimentos, aprimorar, Jesus, o nosso espírito, preparando-o para o caminho do bem. Porém, Mestre querido, ainda na terra caminhamos, limitados, Senhor, pelas necessidades do corpo, do veículo físico que me foi proporcionado para essa existência. Ainda, Jesus, caminhamos, Senhor, sobre o peso dos nossos defeitos, sobre o peso, Jesus, dos nossos hábitos maus adquiridos nas nossas experiências anteriores. É que hoje, Senhor, enfrentamos tanta dificuldade para deles nos libertarmos. Caminhamos, Jesus, algumas vezes sonhando com a felicidade, sonhando, Senhor, encontrar para os nossos corações a paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio, e muitas vezes sonhamos, Senhor, em encontrar a fé que é tão difícil para alguns de nós. Mas, Senhor, queremos seguir, Jesus, mesmo diante dos nossos desafios, mesmo diante, Senhor, das nossas dificuldades, mesmo diante, Jesus, das nossas dúvidas, do nosso temor. Queremos, Senhor, crer nas Tuas promessas. E queremos, Jesus, praticar, Senhor, com alegria os Teus ensinamentos. Mas ainda, Mestre, os nossos defeitos, Senhor, nos dificulta colocar em prática o Teu amor, nos dificulta, Senhor, compreender de cara quando temos a oportunidade de perdoar. E ainda, Jesus, guardamos no coração o sentimento de rancor, quando não o de angústia,
outras vezes o do arrependimento. Mestre querido, queremos, Senhor, caminhar ao teu lado. Queremos, Jesus, crer nas tuas promessas e não só crer, Senhor, mas queremos pôr em prática. Te pedimos, Mestre querido, para que nos proporcione, Senhor, a condição mínima, para que consigamos alcançar a alegria de sentir em nossos corações a tua paz, de sentir em nossos corações o teu amor, a tua harmonia, de poder, Senhor, perceber em nossa alma a esperança de um futuro feliz, a esperança de dias melhores. Mesmo, Jesus, que muitos ainda vivam em guerras. Compreendemos, Senhor, que o mundo irá alcançar uma condição de paz se eu, na minha individualidade, me tornar pacífico. Devo, Senhor, praticar o perdão. Devo, Senhor, procurar compreender a paz, respeitando o meu irmão na condição que ele tem, procurando aceitá-lo e, na medida do possível, Senhor, tentar caminhar junto com ele, ajudando-nos uns aos outros. Poderemos lograr a graça e a glória da paz que irá brotar em nossos espíritos e em nossos corações. Mestre de amor, queremos ainda, Senhor, a Ti rogar, para que abençoe, Senhor, e proteja as nossas vidas, para que abençoe e proteja os nossos lares, o nosso trabalho material, espiritual, os nossos estudos, os nossos projetos e os nossos sonhos. Mas também te pedimos, Senhor, para que olhe para o nosso planeta, para a nossa abençoada escola chamada Terra, para que olhe, Senhor, por cada nação, por cada povo. Perdoe, Senhor, aqueles que ainda não compreendem a paz, mas ajude-os. Ajude-os, Senhor, para que possam lograr experimentar um pouco de harmonia, encontrar serenidade e equilíbrio, que possam, Senhor, se propor a contribuir para a felicidade do outro. Abençoa, Jesus, as falanges de espíritos dedicados ao bem, em especial, Senhor, aqueles que hoje labutam com muito amor, na busca, Senhor, para semear a harmonia nessas nações que se encontram em guerras. Que eles possam, Senhor, alcançar aqueles que têm o poder de baixar suas armas e erguer a bandeira da paz. Te pedimos, Jesus, por cada um dos nossos irmãos que atravessam momentos de dificuldade, seja ela, Senhor, material ou espiritual, que os teus mensageiros da luz, os servidores da paz, que possam, em teu santo nome,
acolher, proteger, auxiliar, Senhor, a cada um desses nossos irmãos. Por fim, Mestre querido, rogamos a Ti para que se faça sempre presente em nossos corações, impulsionando-nos, Senhor, sempre ao bom caminho, contribuindo conosco para que consigamos ter força o bastante para a transformação das nossas vidas para os caminhos da felicidade e da paz. Sê conosco, Mestre amado, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.